Agora sim, pode começar. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, né? Mais uma vez, vamos lá iniciar esse módulo tão prazeroso, né? Para mim, tão bom falar, né? Abordar um pouco sobre doenças ocupacionais e organizacionais. Meu nome é Franklin, sou engenheiro de segurança do trabalho, né? E vou estar trabalhando com vocês, 3 encontros, né? Para a gente abordar e aprender um pouco mais sobre as doenças, né? Que tanto afligem os trabalhadores, né? É, e, e vamos ver meios de evitá-las, normas e tudo mais, né? São 3 encontros, então vamos lá. Ô, Júlia, me fala por gentileza se os slides aparecem para você aí. Deixa eu começar de novo. Janela, tá. Júlia, apareceu para você aí? Deve ter aparecido os slides para você, né, Júlia? Qualquer coisa você me fala aí que a gente interrompe, né? A gente para. Bom, doenças ocupacionais e organizacionais. Esse é o nosso primeiro encontro, né? Primeira aula, no total de 3 aulas, 3 encontros. Bom, pessoal, antes de dar andamento, né, ao falar mais especificamente sobre essas doenças ocupacionais, né, e organizacionais, vamos nos ater nesse breve instante, né, porque no decorrer dos encontros a gente vai falar demais, né, sobre as normas regulamentadoras, né, que são as normas, né, que dão diretriz, né, que embasam o trabalho seguro, né, tanto com relação às doenças ocupacionais, né, como tudo relacionado à ruína, né, de trabalho, como acidentes e tudo mais, né. Então, essas normas vieram lá dos anos 70, né, foram criadas especificamente em 77, 78, né, talvez de portarias, que embasam o nosso trabalho, né, e que dão diretrizes para a execução do trabalho seguro, né. Então, são um conjunto de procedimentos técnicos. Então, vamos a elas, né. Hoje são um total de 36 normas regulamentadoras, né? Por que eu falo 36? No geral, né, criadas são 38, mas de tempo em tempo, né, a gente vai falar isso no decorrer do curso também, a gente vai ver que elas não atualizam tal qual a gente gostaria, né? Ah, não atualiza no seguinte termo, né? Ela não acompanha a modernização tão rápida, né? Porque hoje, devido à alta tecnologia e tudo mais, né, o trabalho evolui tanto, né, que vocês pensam para vocês verem, até o pessoal que fazem as normas ali, que a gente vai ver mais na frente também, que é a comissão tripartite, formada pelo representante do trabalhador, do empregado ali, uma junta técnica legisladora, que sentam e debatem essas NRs, né, e atualizam, demora um pouco mesmo. Mas são um total de 36 hoje vigentes, né? Um total de um conjunto de 38. Porém, 2 foram revogadas, que são exatamente as destaques em vermelhos aqui, inspeção prévia, né? E registro profissional. Não vou entrar mais em detalhes do porquê que foram revogadas, depois vocês podem pesquisar, né, para vocês se aprofundarem um pouco mais, mas eu deixei aqui só subentendido, ó, modernização e desburocratização, porque se entendia que a inspeção prévia era um negócio que demorava, né, antes da execução do serviço, inspeção prévia de tudo, né, um caráter principalmente de modernização, ela foi revogada, e a 27 também revogada. Por quê?
porque questão do registro profissional, não que não se exige o registro profissional hoje, exige, só que antigamente era por questões de delegacia do trabalho, você tinha que, um técnico de segurança do trabalho, né, estou falando agora, tal como um engenheiro, tinha que ir na delegacia do trabalho, munido de uma série de documentos, dava um trabalho danado, você reunia aquilo ali, era muito burocrático. Com o advindo da tecnologia, da informação, da internet, esse processo ficou automatizado, né, basicamente. Ficou online ali e de maneira que você pode protocolar seu pedido, passar sua documentação e acompanhar tudo ali online mesmo, né? Então, viu-se que não fazia sentido, né, toda essa burocracia, né, sem a devida modernização. Por isso ela caiu em desuso. Não significa, caiu em desuso assim, ela foi revogada. Não significa que o profissional não tenha que ter o registro, ele tem que ter. Porém, ela foi revogada, né, nesse quesito aí, que não usa mais, né, tal qual se fazia para se arrumar um registro, né, como era antigamente. Então, são conjuntos de vigentes de 36 NRs, né, válidas hoje, né, no ano de 2024. Apresento a vocês elas, né, que as que estão aqui, né, as últimas atualizações começou a vigorar esse ano, NR38, limpeza urbana, até então não tinha, e o ano passado, se eu não me engano, NR37, ou NR37, isso, estava em dúvida se era um ano retrasado, mas com certeza que é o ano passado. Segurança e plataformas de petróleo. Então, vocês veem que, assim, que de tempo em tempo elas atualizam, não tal qual a gente queria, né? Gostaria que atualizasse, porque, assim, a tecnologia é muito disruptiva. No momento tem uma coisa no mercado, né? Tecnológica, amanhã já tem outra, sei lá, 2 vezes melhor. Então, a ANR não consegue acompanhar todo esse ritmo. Dito isso, vamos entrar, né, no campo aí das doenças organizacionais, das doenças ocupacionais, né, e organizacionais. Vamos a elas. Então, medicina do trabalho, né? Antes a gente vai ver um breve contexto histórico, né? Para a gente entender os primórdios das doenças ocupacionais, né? Lá do surgimento, né? O desbravar mesmo. O surgimento que a gente fala assim, da, 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 da disruptura ali da tecnologia, como por exemplo a Revolução Industrial, a gente vai falar um pouco disso também, né? A gente vê assim, que foi um divisor de águas entre ter doença ocupacional, que já era estudada lá nos primórdios, né? Lá tem registros lá no século IV a.C., né, de estudos de doença ocupacional, mas para ela, na era mais para a era mais moderna, né, os registros mais contemporâneos ali da Revolução Industrial em diante, né, que foi o ápice assim que a gente conhece, né, da história humana, do desenvolvimento ali do meio produtivo, enfim, né? A gente viu que os trabalhadores saíram de uma completo meio produtivo artesanal para começo da industrialização ali, sua máquina a vapor, seus teares mecanizados. Então, nesse momento, abriu um grande leque de possibilidades ali para produção, enfim, né? E exponencialmente também o número de doenças ocupacionais, né? E doenças do trabalho, enfim, acidentes. Bom, um breve histórico. Historicamente, segurança do trabalho no Brasil, né, tem efetivado o desenvolvimento atrelado a dois aspectos, ó. Por meio de diplomas legais, que servem de base para a sua efetivação, né, e seguindo as transformações do cenário econômico. Ou seja, por meio da informação mesmo, né, o Brasil, pouco a pouco, vem se desenvolvendo nesse quesito de segurança do trabalho, né, não tal como os outros países, que já são bem desenvolvidos nesse quesito aí, que tem como é que a gente fala, um olhar muito mais voltado para a segurança do trabalhador, né, mas pouco a pouco a gente vem mudando essa cultura e vendo, assim, que o trabalhador está ganhando mais terreno nesse quesito, né, de fazer, executar seu serviço com mais segurança, né, é uma das transformações que a apostila coloca para a gente, né, por meio de diplomas legais, né, e com mudança do cenário econômico também. Por quê? Conforme a gente falou, à medida que o país vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai aparecendo novos meios produtivos, a demanda vai aumentando, surge então essa necessidade de, em contrapartida, né, a gente cuidar mais do fator segurança do trabalho, propriamente dito, da doença ocupacional,
doença do trabalho, da organização, da doença organizacional, da doença em relação à ocupação mesmo, né? Enfim, o risco com acidente de trabalho aumentou, né? A preocupação com acidente de trabalho aumentou. Então, é isso que o Salem, né, 2001, vem falar para a gente. Mais dado histórico, né, vamos contextualizar um pouco e voltar para a gente, de fato, destrinchar todo esse leque aí, né, de possibilidades, enfim, né, e ver como realmente é a história das doenças ocupacionais e organizacionais. Bom, Brasil na década de 70, né, o famoso milagre brasileiro, um período de crescimento do regime militar ali, né, que realmente a gente viu que o país, naquela época ali, apesar desse regime, né, teve um grande ápice de construções, né, de universidades, enfim, né, muita obra foi feita. Então, nesse contexto de muita obra feita, né, em contrapartida a gente vê muito acidente, né, muito desenvolvimento, houve a pressão, né, dos órgãos financeiros, houve a pressão dos organismos financeiros globais, né, para que se de fato adotasse medidas mais expressivas, né, mais contundentes ali, com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, a legislação brasileira, a princípio, foi uma cópia adaptada da norte-americana, né? Ou seja, engenheiros de segurança, médicos do trabalho e demais profissionais da área se juntavam ali, né, para melhorar, né, no que poderia ser melhorado, enfim, né, para realmente zelar, né, ter o olhar da segurança para esses trabalhadores que tanto sofriam. Por exemplo, ali na construção da, da barragem ali, que, se não me engano, dessas barragens mesmo, dessas usinas, né? O tanto de trabalhadores que morreram, vocês nem imaginam. Itaipu, por exemplo, em 2010 eu tive a oportunidade de visitá-la, onde eu vi toda a construção, eu vi o histórico de construção de toda a barragem ali, né? Vi a história por detrás. Quem vê aquela usina hoje, bonita, né? Magnífica ali, não imagina o tanto de colaborador que felizmente perdeu suas vidas ali, né? No decorrer da construção daquela barragem. Tal fato hoje não é aceitável, esse grande número de perdas, né, sem as devidas tratativas, sem as devidas providências, né, sem aquela verdadeira gestão no contexto de saúde e segurança do trabalho. Então, implementação dessas ações, né, a implementação dessas ações focalizava para um conjunto especial de resultados a serem alcançados, ó, destacando-se a liberação de financiamentos internacionais que viabilizavam obras como, por exemplo, que a gente falou, hidrelétricas, transamazônicas, né, Ponte Rio-Niterói. Hoje são, assim, a gente vê que grandes obras exigem um gerenciamento total, né? Que a gente fala assim, não só da obra em si, dos insumos, mas como um ativo que a gente tem o mais importante, que é o gerenciamento humano ali, né? Tanto na parte ali da, da segurança mesmo, né, do trabalho, como das doenças ocupacionais, enfim, né? É uma série de fatores que tem né, que se preocupar, se levar em conta. Infelizmente, antigamente não se levava. Bom, o ano de 1977, 78, né, que a gente comentou, da criação das normas regulamentadoras, né, que estão em vigor até hoje, como a gente fala que não atualiza como a gente quer, né, mas de tempo em tempo tem uma atualização, né, elas acompanham a modernidade, tem que acompanhar a modernidade, contexto aqui, né, segurança do trabalho, enfim. Acontecimentos relevantes sobre a segurança do trabalho, ó. Vamos falar um pouquinho da CIPA. Foi a primeira iniciativa conjunta entre governos e empresários para promover a segurança no trabalho. Mais na frente a gente vai detalhar as normas pertinentes aos órgãos, né, competentes a cuidar mais, né, propriamente dito, da segurança do trabalho. Como a CIPA, né, representada pela NR15, pela NR5, também tem sua norma própria, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, NR5, e a NR4, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, né, que a gente fala que ambas são o braço, o braço direito e esquerdo ali da saúde e segurança do trabalho, né, que uma não vive sem a outra, né, que ambas, né, convergem para o objetivo comum, que é a segurança e a saúde no trabalho, enfim, né, a gente vai detalhar e ver isso,
ou mais à frente, né, como estão intimamente ligadas. Então, a criação da CIPA, né, inicialmente a CLT não previa serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que foram introduzidos pelo decreto. Ó. Enfim, e também, né, a NR4, né, sobre portaria e tudo mais. A gente falou que as duas, né, se complementam para reafirmar, né, o compromisso de segurança e saúde do trabalho. Revolução Industrial e suas consequências. Ó. Lá no século XIX, né, com a mecanização das formas de produção, né, conforme a gente falou, a gente viu assim que houve uma ruptura, né, uma ruptura muito assim muito grande na nossa sociedade, onde teve um grande êxito rural, né, o pessoal saiu do campo e foi para a cidade, justamente porque para quê? Para melhorar o seu meio de subsistência ali, enfim, né, para acompanhar a modernidade, né, para produzir, né, propriamente dito, né, porque com o evento ali com o advento da Revolução Industrial, né, mudou-se, né, paradigmas. Então, o número de acidentes cresceu exponencialmente também, né, tanto quanto as cidades ficaram superlotadas ali, né, quanto mão de obra, enfim, tudo mais, foram responsáveis por um grande número de acidentes, né, nas indústrias. Então, eles dividiram esse período em dois períodos, ó. Idade Média, maneira de produção mais utilizada e conhecida era o artesanato, né? Artesanato, e a Idade Moderna, gerou o sistema mecânico de produção. Porque foi uma maneira muito, foi um tempo muito disruptivo ali entre a Idade Média, em que a produção era basicamente artesanal, né? Que era até voltada para questões de inspeção, a gente fala em termos de qualidade, inspeções 100% do produto, né? Enfim, era uma coisa muito artesanal, né? Completamente manufaturada, feita à mão ali, enquanto a Revolução Industrial quebrou paradigmas disso aí, veio com processos, né, mais complexos, enfim, né? Como demandou muita atividade, muita produção, tinha muita gente, isso originou vários tipos de acidentes de trabalho, bem como as doenças ocupacionais, né? Uma coisa assim, bagunçada, né? Propriamente dito falando. Então, como se deu o desenvolvimento? Em duas vertentes, contribuiu para a Revolução Industrial. A burguesia e a sociedade. Bom, burguesia, a gente pode falar que eram, assim, o pessoal que detinha o meio de poder, meios produtivos ali, no caso, né? Que a gente falaria, tal como hoje os empresários, né? Podemos falar, ou como os comerciantes da época, como os artesãos. São pessoas ali, né? Que detinham de alguma forma, ou em grande escala ou menor escala, tinha seu comérciozinho, seu negocinho, né? Seu pequeno ganho de vida, seu pequeno sustento, né? A gente pode traçar um paralelo aqui e falar assim, os meios de hoje, né, também se enquadram nisso. Então, na época, a burguesia queria mais lucros, né, e com menor custos, né, como todo empresário de hoje, né, como toda pessoa, assim, que tira seu próprio sustento, né, por meios próprios, né, sem ser através de CLTs, por exemplo, né, como os meios da vida. Então, o pessoal queria fazer o quê? Lucrar mais, né, e gastar menos. Então, isso impulsionou a busca, isso impulsionou a buscar novas alternativas que viabilizassem a produção de mercadorias. Ou seja, queria ganhar melhores meios e modos ali para assim, para ficar melhor a produção, né? E como tinha muita gente na época para trabalhar, né? Então, a mão de obra era muito mal remunerada, né? E muita gente para trabalhar, né? E as fábricas eram superlotadas, não tinha regulamentação trabalhista nenhuma. A gente vai ver que eles trabalhavam ali 18, 20 horas, enfim, né? Então o número de acidentes ali era o extremo, né? Principalmente com mulheres e, por incrível que pareça, crianças, né? Que também era assim, impreterivelmente, né, requisitadas pelas fábricas. Bom, sociedade, ó. O crescimento populacional da época, né, enorme de mão de obra barata, ampliou-se também a demanda por produtos e mercadorias, exigindo um aumento da produção, né, conforme a gente vem falando. Aqui uma foto típica da Revolução Industrial, né, com suas máquinas a vapor, né, Maria Fumaça, enfim. Pioneirismo inglês, ó. Então, uma das grandes responsáveis pela ruptura ali, né, por essa Revolução Industrial,
Foi graças à reserva de carvão mineral, né, e as máquinas, como, por exemplo, a locomotiva a vapor. Ó. Então, a sociedade ressalta que o grande aumento populacional, que desencadeou uma significativa quantidade de mão de obra barata, né, que se encontrava disponível em busca de trabalho no século XIX, né? A ampliação dos mercados consumidores que desencadeou a necessidade de maior número de mercadorias produzidas, ou seja, é, mão de obra, se é que a gente pode falar assim, né, mais barata, né, mais, entre aspas, mais escravizada, né, então aquela galera ali que trabalhava 18 horas, né, você não quer isso, você não está disposto a correr esse risco, você está se preocupando com a saúde, tem mais 100 lá de fora que quer a sua vaga, né, então o pessoal acabava que meio se sujeitando às questões da época, né, e sem regulamentação nenhuma, a gente pode pensar, né, que doenças e agravos ali, né, saúde e segurança do trabalho, enfim, né, e é um extremo ali, né, era exponencial, literalmente falando. Aqui uma foto da época também. Até aí tudo bem, pessoal? Quem está na aula aí está ouvindo com clareza, os slides estão ok? Pessoal? Bom, vou continuar. Qualquer dúvida, vocês me chamam, a gente para aqui. Bom, avanço tecnológico. Mais dados históricos, né, para a gente ir contextualizando e entender, né, o que é hoje as doenças ocupacionais e organizacionais e como elas chegaram, né, a quesito prevencionista como é hoje. Bom, avanços tecnológicos. Ó. O século XIX, né, marcou um salto tecnológico, especialmente com a máquina a vapor, né, e a introdução dos teários, que a gente comentou, né, que foi de maneira assim, disruptiva na sociedade, né, em que o pessoal, todo o agrário ali, todo o campo, né, de repente se viu no êxodo enorme ali e foi todo mundo para a cidade. Então, isso gerou desemprego devido à falta de qualificação, né, devido com o advindo das máquinas, né, enfim, né, mas reduziu o preço das mercadorias, ampliando o acesso aos produtos. Vocês veem, pessoal, que a história sempre se repete, por incrível que pareça. Nada diferente, né, como está sendo hoje. O que está acontecendo hoje? O pessoal vem perdendo seu espaço, né, de emprego ali, justamente pelo divino da tecnologia também, né. Hoje a gente tem robôs, né, tem inteligências artificiais, ou seja, tem muita coisa que está tomando, até infelizmente, o lugar da mão de obra do colaborador ali, né. Por isso, o pessoal tem que se qualificar cada vez mais, né, para justamente não ficar por fora disso aí. A locomotiva, né? Os transportes avançados com a tecnologia, o que a gente tem falando dos meios, né? Dos meios de modos de melhorar a produção, enfim, né? Locomotiva da Revolução Industrial no século XIX. Transportar um número maior, né? Tanto de pessoas como também de mercadorias. Essa dinâmica passou a ser realizada dentro de um período mais curto de tempo, reduzindo custos. Vocês viram assim que foi uma ruptura brutal com a sociedade, né? Porque até então o pessoal era todo mundo agrário ali, zona rural, e de repente começou a surgir inovação, máquina daqui, máquina dali, né? E o pessoal aquele tipo de serviço ali que se gastavam, sei lá, 10 pessoas para fazer, a máquina aí fazia, sei lá, uma pessoa operando, né? Então você vê que a gente está passando por isso, né? E a tendência é essa, pessoal. Mais uma foto de época, né? A Revolução Industrial nas fábricas, dados históricos, ó, no início da Revolução Industrial, as fábricas tinham as condições precárias, ó, a mão de obra abundante ressaltava os salários baixos, mulheres e crianças, que a gente comentou. Ó. Jornadas podiam chegar a 18 horas, né, sem qualquer direito trabalhista, como, por exemplo, férias, 13º, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Então, é exatamente aí que vocês veem em filme, pessoal. Por exemplo, né, um filme bom para vocês, deixar a dica de filme para vocês verem, né, e ver um pouco o que foi isso, aquela sátira do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, que ilustra justamente isso aí, né, como os trabalhadores eram completamente subjugados, né, pelos meios produtivos, né, enfim, pelas suas obrigações ali, né, sem qualquer preocupação com sua saúde, né, eles ficavam várias horas ali fazendo
a mesma função, né? Sem EPI nenhum, sem proteção nenhuma, sem estudo nenhum, né? E, a bem da conta, o empresário da época ali queria só o lucro, via só o lucro no final, né? A gente vê que muita coisa mudou hoje, né? Mas ainda precisa ser mudado, precisa ser revisado, precisa ser melhorado, né? Precisa ser estudado, embasado, enfim, né? Hoje está uma situação completamente diferente, mas a gente vê que precisa melhorar. Os trabalhadores da Revolução Industrial. Então, eles se eles reuniram um grupo, né, perante um grupo, né, na Europa, aí criaram nessa essa trade unions, que foi o começo dos sindicatos, pessoal, né, se reuniram ali e falaram, não dá para trabalhar mais assim, os números de acidentes estão alarmantes, né, estamos morrendo, né, nas fábricas, enfim, né, precisamos fazer alguma coisa. Então, isso foi o começo do sindicato, né, da força sindical, né, em prol da luta dos colaboradores. Fotos da época também, você pode ver crianças, né, e realmente crianças no processo aqui, né, como se diz, né, hoje pensando nisso é uma coisa incabível, né, mas que na época era comum. Bom, ludismo e o cardismo, né, duas definições interessantes, né, ludismo, ludistas é o pessoal que protestava, né, destruindo as máquinas, para criticar as condições de trabalho, e o cardismo buscava direitos políticos para os trabalhadores, né? É o que a gente fala aí, junto à fome com a vontade de comer, né? Então, o pessoal que sabotava realmente devido à exploração do trabalho e as condições ser precárias, e os outros que, através de organizações políticas, dos seus sindicatos, das suas organizações, buscavam os melhores direitos para os trabalhadores. Então, a Revolução Industrial tornou a produção mais eficiente, né? Mas também aumentou o desemprego. Hoje, o desemprego continua sendo uma preocupação global, com empresas substituindo os trabalhadores menos qualificados por robôs e demandando profissionais criativos e multifuncionais. É o que a gente está sofrendo hoje, pessoal, com o advento aí dessas inteligências artificiais da vida, seus chats GPTs, né, sua série de modernizações, né, seus robôs, enfim, né. Então, a gente nota, assim, que a história se repete, a história basicamente se repete. Saúde ocupacional, pessoal. Histórico dos ambientes de trabalho, doenças e acidentes. Ó. Historicamente, a segurança do trabalho era conhecida como uma atividade vinculada com a importância e obrigatoriedade dos equipamentos de proteção individual contra acidentes. Entre eles destacam-se capacete, botas, né, cinto de segurança, protetor ocular e N tipo a gente pode falar de EPIs, né? Mas a gente vai ver, a gente vai conversar mais sobre, que o interessante, pessoal, nessa área de segurança do trabalho, é se primar primeiramente pelo EPC, equipamento de proteção coletiva. Por quê? A gente tem que preferir, né? É preferível a proteção coletiva, porque através dessa proteção, a gente sendo efetivo na proteção coletiva, talvez a gente não vai precisar da proteção individual. Por quê? Existe um crivo, pessoal, antes da gente simplesmente liberar um EPI, né? Tem que ter todo um estudo, um embasamento por detrás. Mas esse crivo passa pelo seguinte, ó. Primeiro a gente elimina o problema, imagina uma pirâmide, né? Imagina uma pirâmide com as suas divisões ali. Primeiro a gente elimina o problema, depois a gente substitui o problema, depois adota medidas de engenharia em função daquele problema, medidas administrativas, depois é o fornecimento de EPI. Ah, Franklin, como assim? Então vamos exemplificar. Por exemplo, uma máquina está fazendo um barulho muito alto, né? E está acima dos limites de tolerância ali que a NR15, né, preconiza ali, né? Questão da insalubridade. Acima de 8 horas, acima da exposição de 8 horas diárias, né? Acima da exposição de 8 horas diárias, 85 decibéis já é prejudicial à saúde. Mas, assim, com valores menores ali, tem que se tomar medidas de controle, né? Mas suponhamos que aquela máquina ali tem o seu barulho 70 decibéis, por exemplo, né? Exposição diária, 8 horas ali. É prejudicial? É prejudicial? Prejudicial. O estudo fala o quê? Retira aquela máquina dali, né? Tenta eliminar o problema. Ah, não teve jeito de eliminar? Vamos substituir. Tem como substituir a máquina por uma que faz menos barulho? Né?
Ah, não tem. Então vamos lá. Medidas de engenharia. Tem como clausurar a máquina? Vamos colocar ela no cômodo, né? Abafar direitinho? Ah, não tem. Ah, medidas administrativas. Ah, então tem como eu rotacionar o pessoal, né, para não ficar tão perto daquela máquina ali, fazer literalmente uma rotação de colaboradores, um período aqui, um período ali. Ah, não tem. Ah, não tem jeito de fazer isso tudo, esses controles, então vamos distribuir a API, né, protetor auricular, ou de plug ou de concha, vamos distribuir o API, né? Então é assim. Então a gente vê que muitas empresas, infelizmente, não carecem, né, não fazem desses estudos e simplesmente, né, às vezes até de maneira errônea, distribui a API, né? Coisa que não é certa. A gente fala, né, preconiza que primeiramente é equipamento de proteção coletiva. Primeiro a gente tem que pensar no coletivo para depois no individual, mas não tendo jeito, né? O jeito ali a resolução é o EPI. E aqui alguns exemplos, ó. O capacete, né? A máscara de solda, o óculos de impacto, a luva, a bota, face shield, né? Protetor de face ali, uma máscara com filtro, protetor auricular de plug, a bota, cone, né, já é PC, né? Trava-quedas, cinto. Então a gente vê assim, que alguns EPIs, né? Mas impreterivelmente, né? De preferência, a gente tem que preconizar ali a proteção coletiva. Bom, a evolução tecnológica criou novos ambientes de trabalho, mas também aumentou os riscos profissionais, né? Com certeza. Muitos conhecidos pela população e revelados apenas a longa exposição. Para prevenir, surgiu o setor de segurança no trabalho, que busca reduzir acidentes e doenças ocupacionais. Apesar dos benefícios das máquinas para a sociedade, elas também resultaram em vítimas com doenças incapacitantes. Então, ou seja, pessoal, muito das doenças ocupacionais, né, o pessoal, o colaborador, né, vai ter a noção a longo prazo, porque inicialmente ela não aparece, né? Ao longo de toda a sua carreira laboral, o colaborador exposto a um barulho ali sem a mínima atenção, sem o mínimo EPI, agora ele não vai apresentar surdez, mas exercendo aquela atividade 10, 15, 20 anos, ele vai estar completamente surdo, né? De um ouvido ou de outro, enfim, né? Ele vai ter aquela perda auditiva, né? Aquela famosa PAIR, perda auditiva por emissão de ruído, né? Ele vai ter essa audição prejudicada. E assim é com tudo, pessoal, com agente químico, né? Biológico, né? Com tudo. Então, tem que se ver esse estudo, né? Tem que ser preliminar, né? E tem que ser pensado ao longo da carreira laboral do colaborador. Bom, o ambiente, ó. Antes de aprofundar o estudo do conteúdo, faz necessário compreender o que se determina como saúde nos dias atuais. Ó. Então, a OMS, a Organização Mundial do Trabalho, traz aí para a gente uma definição de saúde. Ó. Não significa apenas ausência de dor, né, ausência de doença ou de dor, mas também um ótimo estado de bem-estar físico, mental e social. Porque a gente vai ver que não adianta só a gente, como diz, tá bem o físico, né? Mas tá bem o social, né? Então, há de se ter um equilíbrio. Uma coisa acaba interferindo na outra. A gente tem que estar bem na empresa e bem fora da empresa. Bom, o avanço tecnológico trouxe benefícios, mas também gerou subprodutos, né, prejudiciais. Ó. Pesquisas e estudos estão dedicando máxima atenção aos efeitos da exposição diretas ou indiretas no ambiente de trabalho. Agentes físicos, químicos, biológicos, sociais e organizacionais. O que a gente falou, né, comentou que a gente tem que estar bem dentro e fora da empresa. Mais na frente, a gente vai ver que isso faz parte até do PGR, né, Programa de Gerenciamento de Risco, NR9 ali. A gente vai ver os pormenores das coisas aqui, mas não adianta a gente estar bem só fora da empresa, né, ou só dentro da empresa. Como diz, a vida é um equilíbrio. Então, nada mais justo, né, nada mais saudável, nada mais salutar para a segurança e saúde do trabalho, a gente tá equilíbrio, né, para se manter um ambiente saudável, né, um bem-estar em comum. A interação entre produtos químicos e ruídos elevados no ambiente de trabalho pode causar perda auditiva, e uma das principais doenças ocupacionais.
Então, ambas são neurosensoriais, irreversíveis e afetam as frequências de geralmente são, geralmente são bilaterais, né? Ou seja, é, muitas doenças, né, muitos fatores ali, né, produtos químicos, ruídos, acabam afetando a saúde do colaborador, né? Então, os efeitos são bilaterais mesmo, pessoal. A gente acha que não, que é um efeito, que é uma coisa ou outra, mas a gente vai ver mais na frente aqui, um estudo da Universidade ali do Rio Grande do Sul, que mesmo tendo um controle ali do meu ambiente, né, questão do ruído e exposição a agente químico, que no caso a gente vai ver que eu estou lendo, mesmo tendo um controle de um deles, né, no caso trabalhando os dois, eles são prejudiciais, mesmo estando na faixa ali de controle. Então a gente vai ver assim que esse tipo de controle, esse tipo de trabalho é de suma importância, né, para a carreira, enfim, né, para a vida do colaborador. Bom, é possível destacar entre os produtos químicos, ó, solventes, né, álcool, estireno, xileno, né, xeno, enfim, metais, cobalto, chumbo, manganês, né, e asfixiantes, nitrato de butila, cianeto, monóxido de carbono. Então, são, assim, químicos, né, que a gente vê, assim, que são altamente prejudiciais à saúde do colaborador ali, né. A gente vê que ambas substâncias, ambos os químicos ali, estão previstos pela NR15, né, as questões da insalubridade, que tem os seus valores tetos ali, né, mas mesmo ali a gente fazendo o controle, vendo que tem o controle está dentro do limite do valor teto ali, é prejudicial sim, né, isso, conforme a gente falou, talvez não pareça agora, mas ao longo da carreira laboral, né, sem o mínimo estudo, sem o EPI necessário, né, sem a direção adequada para a elaboração daquela atividade ali, o colaborador, né, mais cedo ou mais tarde acaba sendo prejudicado. Bom, o tolueno, um solvente amplamente usado na indústria, né, está presente em produtos como cola, verniz, enfim. É necessário um monitoramento biológico através do ácido hipúrico, né, é um bioindicador urinário. Monitoramento ambientais e biológicos, periódicos, são essenciais, né? Por exemplo, movimentação dos funcionários, condições de ventilação, olha o que a gente vem falando. Mexeu com químico, né, requer toda uma condição especial ali, pessoal, né? Todo um acervo de conhecimento ali, propriamente dito, né? Para se chegar no melhor resultado possível, para ter esse equilíbrio que a gente comentou, né? Dentro do trabalho e fora do trabalho. Por quê? Porque não adianta o colaborador trabalhar ali, né, seu ganha-pão, mas ele levar a doença para casa, né, ele não ser, ele não está, né, ativo lá fora, né, então tem que ser esse equilíbrio, né, tem que ser zelado por ele na empresa, né, e ele tem que estar bem lá de fora também, né, então o segredo, pessoal, é o equilíbrio, né, nessa condição aí de saúde, segurança, né, tanto das doenças ocupacionais, né, como, como organizacionais. Bom, uma foto aí de um capacete, né, que a apostila trouxe para a gente. O uso de protetores auriculares deve ser temporário, nunca definitivo. Sua utilização deve ser efetivada quando todas as demais formas de controle estiverem esgotadas. Orientação sempre deve ser no sentido de aderir a uma solução de proteção coletiva, que a gente comentou. Sempre pensar no coletivo, né? Através do coletivo, muitas das vezes a gente consegue sanar problemas ali, né, que a gente vê que realmente não precisava do EPI, né? Mas tendo um estudo preliminar por detrás daquilo ali, né, e com o direcionamento correto, consegue-se obter melhores resultados. Pesquisa na área, né, tal qual a pesquisa que a gente comentou, estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, analisou o dano auditivo, mesmo com níveis de exposição baixo dos limites regulamentares, né, que a gente vê na NR15 ali em questões de insalubridade, 85 decibéis, né, para ruídos e 78 partículas por milhão de tolueno, né, que é um químico utilizado em N coisas ali, gasolina, plástico, enfim, né, solventes, é um químico utilizado em muitos
é um químico muito versátil, né, utilizado em vários componentes, né, que são utilizados para fazer coisas no geral, né, e tanto o ruído quanto esse químico, né, até no seu limite de tolerância aceitável ali, foram prejudicial, né, se mostraram prejudicial na saúde do trabalhador. O tolueno, pessoal, é um químico, como se diz, um químico bravo, né? Ele provoca várias coisas, dermatite, né, na pele, as famosas alergias, ele provoca perda auditiva, por incrível que pareça, provoca perda auditiva ali, entre as perdas sensoriais, paladar, audição, né? Visão, ele provoca N coisas, N malefícios, né, à saúde humana, se não manuseado com consciência, se não manuseado com EPI adequado, se não manuseado no local adequado, né, então a gente vê que requer uma série de, assim, de estudo, né, de conhecimento antes do manuseio, né, aí a apostila vem trazer para a gente, ó, isso indica que a exposição a esses agentes, mesmo dentro dos limites permitidos, pode causar danos à saúde, causa mesmo, pessoal, especialmente sem proteção adequada, evidenciando a necessidade de revisões nas normas de segurança. Por quê? Conforme a gente falou, às vezes a gente não vai sentir agora, o colaborador não vai sentir agora que está fazendo mal para ele, mas ao longo da sua carreira laboral ali, né, trabalhando com produto ali 15, 20 anos, 12 anos, 10 anos e sem, principalmente devido à proteção, né, ele vai apresentar o quadro, né, da doença ocupacional já, né, logo ele vai adoecer. Aí que tá uma foto, né, lá do cara com martelete, né, é, quebrando alguma coisa aqui, a postura traz para a gente, vamos falar mais um pouco de doenças ocupacionais. Ó, tudo sobre a influência do trabalho no desenvolvimento de doenças aumentou recentemente, ó. Apesar dos efeitos nocivos no ambiente de trabalho, sempre conhecidos há tempos, pessoal, e são conhecidos. Conforme a gente falou, né, tem registros do estudo das doenças ocupacionais, enfim, né? Lá no século IV a.C. já tem, né, algum registro de doenças de trabalho ocupacional, né? Talvez não com essas palavras, qual tal a gente tem hoje, né? Que são mais assertivas, né? Mais direcionadas a linkando ao trabalho, mas tem esse registro, não tem essa evidência. Bom, a criação de protocolos para identificar condições de trabalho prejudiciais é essencial, e é mesmo, pessoal, tal qual a gente está falando. Não adianta o colaborador realmente receber o EPI lá, simplesmente receber o EPI, se ele não conhecer a atividade que ele faz, se ele não conhecer o risco que ele está exposto, se ele não conhecer os meios de controle daquilo ali, né, se ele não ter um programa, né, legal de controle médico de saúde ocupacional, que a gente vai falar mais à frente, né, que é o PCMSO, NR7. Então, se ele não, se não tivesse esse zelo, né, por parte do seu empregador, se não tivesse a integração, né, do pensar e ser saúde entre a empresa e o colaborador, né, não dá certo, né, não adianta se fazer saúde e segurança no trabalho se todos não converteram no mesmo objetivo, né, que a gente até chama de cuidado ativo. Eu cuido de você, você cuida de mim, né? Então, se não for nesse sentido, se não pensar dessa forma, não adianta você fazer saúde e segurança, não dá certo. Então, as doenças relacionadas ao trabalho têm causas multifatoriais, ó, e acumuladas, dificultando a associação direta com atividades laborais. É o que a gente está falando, muitas doenças aí a gente não percebe agora, mas ao longo do 10, 15 anos de atividade laborativa, a gente percebe, né, que tem alguma relação. Mas na frente a gente vai falar de nexo causal, e a gente vai ver que tem doença, né, por exemplo, que a própria Previdência ali, né, já tem um nexo, já reconhece que é inerente à ocupação dela. Ah, Frank, me dá um exemplo. Por exemplo, a pessoa que mexe com cabelo, né, os cabeleireiros ali, cabeleireiros, que trabalha muito o movimento do braço ali, né? Por exemplo, várias doenças associadas ali a desgaste muscular, né? Enfim, a lesão por esforços repetitivos da vida ali, os LERS, ou os DORTs, né? Doenças musculares relacionadas ao trabalho. Então, o próprio INSS já reconhece que aquele tipo de doença, né, é inerente àquele tipo de profissão, né, aquele tipo de ocupação, né, por assim dizer. Então, já há um estudo, né, que reconhece que aquele tipo de ocupação causa aquele malefício. Então, tem coisas que já estão bem encaminhadas nesse sentido, né?
Agora nos resta a verdadeira prevenção disso aí, né? A gente sabe que realmente faz mal, mas como que a gente está prevenindo, né? Então, é o que se tem de se pensar, né? O que se tem de fazer, o que tem de se melhorar. Diante dessas questões, né? As questões que muitas doenças relacionadas as questões da doenças ocupacionais, né? É crucial que o ambiente de trabalho se adapte às necessidades do trabalhador. E tem que adaptar mesmo, pessoal, né? Isso é o que a gente vê em ergonomia, principalmente ali no falar em ergonomia psicofisiológica. Psicofisiológica é o quê? É corpo e mente, né? Como é que era a ergonomia antigamente? Antigamente, a pessoa se adaptava ao trabalho, se adaptava ao mobiliário, se adaptava a N tipos de trabalhar. Hoje é diferente, né? Hoje, com o estudo da segurança do trabalho, né? Com as várias ramificações, enfim, né? Hoje a gente pensa não só tão somente no físico, como no mental, como no social. Então, é de maneira que a gente tem que encarar essa prevenção de doenças organizacionais, ocupacionais, né? Enfim, essa segurança do trabalho, a gente tem que pensar como um todo, né? Não tão somente enquanto o colaborador está na indústria, né? Tá no seu momento laborativo, como também tá lá de fora, né? Então, o que a gente falou, tem que ter essa relação de equilíbrio, né? Tem que ser bom lá fora e bom aqui dentro. Então, é dessa maneira que a saúde e segurança no trabalho pensa hoje, né? Ou procura realizar hoje. Bom, segurança no trabalho, vamos lá. Então, também faz parte, pessoal. A gente acha que não, mas os trabalhos noturnos aí, né? A gente vê que o corpo humano não está adaptado, né? A gente, por mais que a gente não tenha sono à noite, a gente vê que o trabalhador noturno é prejudicado, né? Muito prejudicado nesse quesito aí. A gente vê, tem estudos, enfim, né? N estudos que mostram ali, a gente pode ver na prática que o sono não é o mesmo, né? O trabalhador que exerce suas atividades no período diurno aí, chega à noite ele dorme só, sei lá, só às 8 horas, que em contrapartida do trabalhador noturno, durante o dia ele consegue dormir no máximo que 4 horas, 3 horas, 5 horas. E qual que é o maior prejudicado, né? Quando é que vai ver esse prejuízo, né? Conforme a gente falou, ao longo de sua carreira laboral, aí vai aparecer as doenças ocupacionais aí, né? A gente vai ver o quê? A gente vai ver colesterol alto, a gente vai ver estresse, a gente vai ver síndrome do pânico, a gente vai ver N doenças, né, que às vezes não dá nem para relacionar que é com o trabalho noturno, né? Mas faz parte, a gente sabe que faz parte, sim, porque o sono não é o mesmo. Bom, o trabalho noturno. Não se pode elaborar o ritmo exigido pelo funcionário que seja mesmo apresentado, né, pelo trabalhador que efetua suas atividades diurnas, que a gente acabou de falar, comentar, né? O ser humano, naturalmente, é uma espécie diurna. Então, o trabalho noturno, por mais que tem muita gente que gosta, né, acaba sendo prejudicial, sim. É necessário estar atento durante avaliações de saúde do trabalhador, pois, se avaliar um grupo de funcionários, não for detectada nenhuma alteração de saúde, né, encontre-se somente pessoas bem condicionadas no ambiente laboral. Torna-se imprescindível uma observação mais cautelosa. Por quê, pessoal? A gente toma como um exemplo ali um espectro amostral ali do número de colaborador, faz uma pesquisa no número de colaborador X ali, e vê que todos estão bem de saúde, né? A gente pode pôr um pé para trás e falar, oh, tem alguma coisa errada. Não é possível que num dado amostral ali não tem nenhum que tenha algum problema, né? Aí vai fazer o levantamento, ele trabalha com quem, em que período ele trabalha, né? Então, é nesse sentido que a apostila direciona a gente, né? A pensar isso, né? Opa, vamos dedicar o melhor olhar aí, porque alguma coisa errada tem, né? E sempre tem, pessoal, é batata de ter alguma coisa. Até aí, tudo bem, pessoal? Posso continuar, né? Vou continuar e qualquer coisa a gente volta aqui. Bom, conceitos fundamentais: acidente de trabalho, né? E acidente de trajeto. Então, o que a legislação fala para a gente? Ó? O acidentar no percurso de trabalho, né? Se equipara a acontecimentos do acidente de trabalho. E que vamos ver um case disso, né? Em que uma colaboradora se acidentou indo do seu trabalho, né? Para casa ou da casa para o seu trabalho,
e a empresa não quis liberar os documentos para ela, é, pegar o auxílio-doença ali, né? Entrar com o auxílio-doença, já que a lei tem essa equiparação, né? Quanto acidente de trajeto. Opa, acidentou no trajeto, indo para casa, voltando, indo para casa, voltando da casa, indo para casa, voltando para casa, né? Em função da empresa, se equipara acidente de trabalho, se equipara mesmo, pessoal. Por lei é isso. A empresa, no caso aqui no case, demitiu a colaboradora, né, alegando que o acidente era por culpa dela, mas a lei é indiferente, mesmo sendo culpa, né, ou ela não tendo culpa, nesse caso de trajeto, no ir e vir para casa, é considerado, né, se equipara a acidente de trabalho. A colaboradora logrou êxito aqui nesse caso, né, e ela foi reconhecida como acidente de trabalho, a empresa não quis liberar os documentos para ela entrar com o seu auxílio-doença aqui, né, e a empresa foi penalizada, né, numa multa aqui. Então, tem essa equiparação, pessoal. É a mesma coisa de acidente de trabalho, viu? Para título de legislação. Casa para o trabalho, trabalho para casa. Por quê? Eu estou em função da empresa, né? Eu estou à disposição da empresa, vamos falar assim, né? Eu tava à disposição da empresa, ou estou indo à disposição da empresa. Então, para esse fato. Ah, Franklin, mas vocês me perguntar, na prática é assim? Na prática é assim, né? Mas uma ressalva aí, pessoal. De trajeto, quando eles fazem essa perícia, né? Para ver se realmente foi no trajeto mesmo, é uma perícia mesmo, pessoal. Eles pegam câmera de rua, né? Eles veem se realmente não teve o alterar de trajeto. E quando isso é constatado, eu estava voltando da empresa ou indo para a empresa, mudei uma rota, passei no lugar e paguei uma conta, acidentei. Entra acidente de trabalho? Considera acidente de trabalho? Não considera acidente de trabalho, pessoal. Não tem essa equiparação. Por quê? Você fugiu das características do acidente de trajeto, que é tão, né, e somente da casa para o trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Mudou essas características, né? Não entra, né? Não se equipara a acidente de trabalho. Bom, os ambientes de trabalho. Compreende-se doença ocupacional, né, com a denominação de diversas doenças que são causadoras, né, de alterações na saúde. Uh, as doenças ocupacionais podem ser divididas, ó, doenças profissionais, né, ou tecnopatias, e doenças do trabalho ou mesopatias. Então, vamos ver as diferenças. Bom, doenças profissionais, ó, são grupos de doenças que se caracterizam por serem causadas pela atividade ocupacional, né, que assim, que a gente falou do nexo causal, que tem íntima relação com o desempenhar da função, como o exemplo que a gente deu, o cabeleireiro ali, né, que já mexe com, uma tem um trabalho, enfim, né, que requer muito dos seus braços, dos seus membros ali, né, que tem lesão séria ali, né, por esforço repetitivo, que tem doenças é, ósseos musculares graves ali relacionados à repetição de movimentos mesmo, né? Então, são doenças ocupacionais, né? Que já tem, que a gente fala nexo, que já tem essa relação, né? Que já é sabido, né? Vamos falar assim, né? Que já é notório pelo INSS que aquilo ali, né? Aquele tipo de doença, né? É em função daquela e tão somente atividade que a pessoa desempenha, o colaborador desempenha. Em contrapartida, temos as doenças do trabalho, né? Ou mesopatias, que podem ser pela ocupação ou também não pode ser, ó, desencadeados pela função laboral. Ó. Considera essas doenças mais comuns são o sistema respiratório e cutâneo, como, por exemplo, silicose, né, que é a doença da sílica, a poeira, né, da sílica, que é poeira mineral, aquele tipo de poeira mineral, como, por exemplo, também é a mesma sílica, pessoal, só para dar uma conotação aqui, que é aquelas bolinhas que vêm naquelas malas para retirar a umidade, né? Aquilo ali é ácido, que aquilo ali, o pó daquilo ali causa uma doença chamada silicose, e que seus pulmões ali ficam completamente, né, comprometidos, né? Com o tempo o colaborador exposto àquele tipo de poeira ali, com o tempo o pulmão dele já não funciona, né? Então, ao longo do tempo, com o passar dos anos, né, ele não respira mais até que aquela deficiência no seu pulmão, que aquela falta de ar ali, né, consequentemente vai levar ao óbito. Então, doença, né, do trabalho. O câncer de pele, né,
ocupacional, que tem um nexo diretamente relacionado com produtos químicos, dermatite de contato, são as famosas alergias ali, e asbestose, pessoal, que é doença também causados por particulares, né, por aerodispersóides, materiais, né, particulares, sólidos ou líquidos na atmosfera, presentes na atmosfera, em que os pulmões também ficam comprometidos, né, essa doença do que eles falam de pulmão de pedra, né, que o pulmão vai perdendo sua elasticidade ali, né, de dar troca gasosa ali, os alvéolos dos seus pulmões ali vão perdendo essa elasticidade, enfim. Com o tempo, o colaborador, né, tem essa respiração prejudicada ali, e ele também vai, né, falecer por causa disso. Eles falam pulmão de pedra, né, se o pulmão, né, ele fica literalmente petrificado, né, perde a função de elasticidade de troca gasosa. Ressaltas, em via de regra, que as doenças ocupacionais é adquirido no movimento em que o colaborador é exposto a agente químico, e é mesmo, químico, físico, biológico, radioativo, né, enfim. Quando se enfatiza a prevenção, destaca-se que leva a ser efetuado na forma de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, que a gente falou, né, que impreterivelmente, né, se possível, a gente tem que começar com a EPC para depois levar para o EPI. Então, medidas administrativas também pode ser capazes de reduzir alguns riscos. O que a gente falou, pessoal, daquele controle, né, daquele crivo, que não é tão somente a entrega do EPI, né, que é a eliminação do risco, substituição, medidas de engenharia, medidas administrativas, depois, né, tão somente por último, o EPI. Comissão Interna de Prevenção e Acidentes do Trabalho, né, NR5, é o nome específico, né, a CIPA, deve realizar as ações, né, em termos de prevenção de acidentes, né, essas ações são descritas como identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar plano de trabalho que viabilize o estabelecimento das medidas e ações preventivas, realizar periodicamente as verificações dos ambientes de trabalho, enfim, funções de CIPA. Participar de forma colaborativa, desenvolvimento e implementação do Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR7, que a gente já falou, colaborador, né, tem que ter um bom programa a respeito disso, tem que ter uma boa gestão, porque nesse programa vão ser pedidos documentos, enfim, né, várias formas de se evitar a doença, né, a gente vai ver que são os exames ali rotineiros, né, para pegar a doença antes, enfim, programas de prevenção de riscos ambientais, né, a gente viu que a NR9 ali, mas ela foi substituída em 2021 pelo PGR, a gente vai entrar com mais detalhes a respeito, né, e falar também que o PPRA pegava basicamente 3 riscos ali, químico, físico e biológico, o atual PGR, que vigora desde 2021, ele é mais abrangente nesse quesito, né, incluindo os riscos ergonômicos e de acidente, né, ergonômicos aí com tudo que a gente falou, psicossocial, psicoeconômico, né, enfim, o que a gente vê do colaborador, né, não tão somente imobiliário, mas o corpo e a mente, por assim dizer, né, o social como um todo, né, que o PGR agora abarca. Propor treinamentos adequados a cada trabalhador, sugerir, né, a reciclagem periódica desse documento, enfim, né, as obrigações de CIPA. Então, a figura ilustra, né, essa esquematização para a gente, ó, do que são ações proativas, ó, em que eu tenho o trabalho, né, que eu tenho modificações no ambiente de trabalho, né, ali entra mecânica, física, química, biológica, sociais e morais, que a gente comentou, né, gerando um equilíbrio físico, mental, social, tendo um efeito, né, tendo seus efeitos, né, vinculados à prevenção, né, para favorecer e colher resultados positivos, né, enquanto a mesma prevenção minimiza, né, e enfim, e acaba com os seus efeitos negativos ali, né. Programa de prevenção. Então, o programa de prevenção tem por base, né, esses 3 aspectos fundamentais, né, que tem que ser pensado em caráter de treinamento, né, porque o colaborador tem que conhecer dos seus riscos, ele tem que conhecer o que ele está exposto ali, de maneira preventiva e tudo mais, ele tem que saber disso, ele tem que dominar
sua atividade. Motivação, a gente vai ver que um trabalhador desmotivado, ele está mais sujeito a riscos, né? Ele está mais sujeito às doenças ocupacionais, ele trabalha assim, não contente, né? E esse não contentamento, né? Essa falta de motivação do colaborador leva a acidentes e acidentes graves. E tem que ter uma maneira, né? O gestor, a empresa, enfim, tem que ter uma maneira de gerir isso, né? Tem que ter um controle para isso, né? Não é tão somente pensar em motivação e treinamento, mas tem um controle disso tudo, né? Seria o melhor gerenciamento. Bom, vamos falar um pouquinho de treinamento, ó. Focalizando em questões importantes para o funcionário, né? Suas atividades e segurança, ó. Como, por exemplo, conhecimento por meio das práticas seguras, ó. No momento da aprendizagem de uma determinada tarefa, é imprescindível reconhecer os riscos e perigos existentes. É o que a gente está falando. Não adianta o colaborador exercer aquela determinada função se ele não conhece dos riscos que ele está exposto, né? Se ele não conhece da atividade que ele está exposto, se ele não conhece maneiras de prevenção, né? Então, nada disso adianta sem um devido treinamento. Habilidade de se evitar acidentes, ó. Então, alguns passos são essenciais para o treinamento, ó. Normas e procedimentos por escrito. Por quê? Às vezes, pessoal, os colaboradores, né, principalmente os novatos, enfim, mudando de empresa, têm dúvidas, né, enquanto atividade. Mas nada como ter instrução, né, com o que a gente chama de procedimento operacional padrão, o POP, daquela atividade, né, ele vai rememorar aquela atividade, né, vai tirar alguma dúvida, falar, ó, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado, né, então, de maneira que se faz necessário o procedimento por escrito, ó. Permissão de trabalho para acesso a todas as informações. Não adianta também a empresa ter aquela série documental, ter tudo, né, ser tudo lindo, maravilhoso, ter aquele acervo imenso de documentação. Se o colaborador não tem acesso a nada, o que adianta? Então, não adianta. E reciclagem periódica, né? Por quê? De tempo em tempo, o colaborador tem que ser lembrado daquilo ali, né? Até porque a gente comentou que as NDRs atualizam, né? Não tão, tão rápido quanto a gente queria, mas de tempo em tempo tem atualização, né? Tem coisa nova para ser revista, tem um processo novo para ser aprendido. Então, necessita de uma reciclagem periódica, né? De tempo em tempo. Aqui é uma figurinha, eu postei atrás para a gente, né? Falando da CIPA. Enfim, motivação, né? Um outro pilar, ó. Para que o trabalho seja eficaz e eficiente, é necessário combinar motivação e habilidade, né? Que a gente falou, equilíbrio na vida, pessoal. Tudo é um equilíbrio. Nesse caso, motivação e habilidade. Ó. Trabalhadores motivados têm melhor desempenho e foco, reduzindo os erros e acidentes. Ó. Por outro lado, a falta de motivação leva a baixa produtividade e aumento de risco, pessoal. E aumenta mesmo o risco, porque um trabalhador desmotivado é um trabalhador que faz aquela atividade sem importar nas consequências, sem importar no amanhã, sem importar que lá na casa dele vai ter um familiar dele lá esperando ele, né? Para que ele retorne para sua casa ali, né? Enfim, para sua família, do mesmo jeito que ele adentrou na empresa, ele faz aquela atividade com mais zelo, né? Com mais dedicação, faz aquela atividade prestando maior atenção, né? Então, reconhecimentos e recompensas, né? Ajudam a levar a autoestima dos funcionários, enquanto ambientes baseados em advertências repressões favorecem ocorrências de acidente. Por óbvio, né, pessoal? O trabalhador que vai exercer sua atividade ali, né? Às vezes ele sabe, ele tem um domínio daquilo ali, mas no ambiente pesado, carregado, muita advertência, muita falação, muita pecuinha, né? Muita cobrança, ele tem um risco maior, né? E por óbvio de se acidentar, e acaba se acidentando mesmo. Bom, algumas ferramentas, né, para ajudar no quesito da motivação, bolsas de estudo, né? Promoções, prêmios, estímulos, né? Estímulo a ideias, concurso de trabalhadores e seus familiares, eventos relacionados à segurança e à saúde, esse PATS da vida aí, ó, Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, visita dos familiares dos empregados na empresa, né? Porque, como se diz, né? O que a gente está falando, o colaborador tem que ser bom na empresa e tem que ser bom lá fora também, né? Então tem que ter essa troca, sociedade, empresa, né? A sociedade engloba-se, né, entenda-se como os familiares dos colaboradores, né? É tão bom, né? Quando o colaborador vai ver o que o pai faz lá, com que ele trabalha, né? Com que ele leva o sustento para casa. Não, papai, o senhor mexe com o quê e tudo mais, né? Então, é tão bom quando tem essa relação, nessa troca sadia, né? O colaborador ficar ciente, né? Fazer o trabalho, né?
pensando no quesito de segurança da sua própria saúde, né, pensando que tem alguém esperando ele em casa. Então, é nesse sentido. Bom, uh, porém, é possível detectar algumas variáveis que independem, pessoal, ou seja, não fazem parte, né, do processo motivacional, como apresentados nessa tabela. Variáveis de referência no ambiente, né, condições de trabalho, salário, limpeza dos setores do trabalho, né, do indivíduo, idade, sexo, enfim, pessoal, não vou ler para não ficar muito cansativo, porque nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro, né, que é uma matéria boa de se lidar, né, mas que a gente está vendo a introdução da matéria, né, vocês leem, pensem com mais calma aí, deem uma estudada nessa parte, para vocês verem, assim, que várias coisas, né, não são motivação, realmente não motiva não, pessoal. Hoje salário não se motiva ninguém. Por quê? Determinado colaborador pode ganhar 10x numa empresa enquanto ganha 5x na outra, mas se ele tiver que deixar a alma dele lá, ele não vai deixar sua alma por causa do dobro do salário. Ele não deixa mesmo não, pessoal. O colaborador opta por sair do que sofrer com estresse, né, com síndrome de burnout aí, ó, que o pessoal se eleva ao estresse no máximo, enfim, né? Acaba adoecendo, mas realmente não é motivacional. Uh, Após a realização da indicação de variáveis, é necessária a elaboração de um balanço entre o esperado e o que foi conquistado. Aí o Salem traz aí uma, um parâmetro, né, para a gente ver, né? Para a gente ter noção do realizado e conquistado. Em caso do resultado apontar para satisfação, né, pode ocorrer as seguintes alterações na saúde: irritabilidade, estresse, alterações psicossomáticas, né, na conduta, falta de trabalho, atraso, problemas de relacionamento, baixa produtividade. E é uma coisa, pessoal, ligada à outra. O que afeta no psicológico, né, o que afeta muitas vezes no psicológico, né, às vezes muitas questões ligadas ao psicológico, né, vai afetar com certeza na saúde, pessoal. E a gente sabe que a mente domina o corpo. Afetou a mente, vai afetar o corpo. Por óbvio, vai ter essa interferência direta. E Campos traz uma técnica aqui, uma técnica para a gente fazer um melhor direcionamento, né, da motivação do funcionário, né? A técnica HELP, ó, em que o H, né, Humor, Ernst, né, estimar, listen, né, escutar, e prize, elogiar. Ó. Então ele tece alguns comentários. No humor, descontrair o funcionário sem exagero. No estimar, ó, reformar o sistema do funcionário. No listen, saber ouvir, né, quando necessário. No prize, elogiar, ressaltando que está no caminho certo, enfim, né. A técnica help aqui, né, ajuda, enfim, motivação. Controle, ó. Considera-se o controle o grande. Agora vamos por outro pilar, né, dos três que a gente viu. Esse é o terceiro e último, controle. Ó. Considera-se o controle o grande gerenciador de todo o programa. Porque não adianta tão somente treinar, não adianta tão somente motivar, se eu não tiver o controle disso também, né? Então, controle, verificação sistemática e objetiva e periódica dos ambientes de trabalho, né, o que permite fortalecer as diretrizes de atuação em prol da segurança e saúde ocupacional. O que a gente tem falado, se não tiver um SESMIT forte, uma CIBA forte, né, se ambas, né, o pensamento do pessoal, dos colaboradores, empresas, não for saúde e segurança, né, a coisa não vai, a coisa não se dá, né? E começa a acontecer coisas, né, interferências até externas que a hora ou outra vai prejudicar o colaborador. Então, a empresa tem que pensar nisso, tem que ser nesse intento, né, que a gente falou, definiu, né, que a gente comentou aqui, cuidado ativo, eu cuido de você, né, colaborador cuidando da empresa, e a empresa, né, em retribuição, cuidando do colaborador, tem que ser essa via de mão dupla, tem que ser essa troca. Senão, saúde e segurança não se faz, não dá certo, se não for assim, se não for pensado assim. Algumas estratégias, né, para desenvolvimento e controle, programa de prevenção de riscos ambientais, né,
E eu fiz questão, pessoal, de colocar essa atual PGR, porque no material de vocês aí, não está com essa atualização, né, no programa de gerenciamento de risco, e a gente vai ver aqui também que tem algumas nuances, né, que o pensar é diferente, porque o PPRA tão somente é preocupado ali com risco químico, físico e biológico, quanto o PGR já englobou dois riscos a mais ali, o ergonômico e o de acidentes, né, ou seja, teve uma visão holística, né, uma visão de se abarcar, né, todo o gerenciamento do controle e saúde e segurança do trabalho. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né, o PCMSO, programa de conservação auditiva, programa de proteção respiratória, né, enfim, os demais programas, né, voltados ao controle. Planejamento para otimização em condições seguras, reforço por meio de práticas seguras, enfim. Práticas seguras foram responsabilidade, práticas seguras, né, são responsabilidade de todos. E a organização alcançará um grande alicerce, né, e os controles serão apenas uma rotina a ser cumprida. É o que a gente acabou de comentar. Tem que ser nesse pensamento dessa visão, né? Eu cuido de você e você cuida de mim. Então tem que ser essa via, né? Tem que ter essa via de mão dupla, né? Esse pensamento desse cuidado ativo. Aqui uma figurinha, né, para ilustrar justamente esse cuidado ativo, né? O colaborador, nesse caso, dois colaboradores, né? Pô, mas você não vai se preocupar com o capacete, né? Pega o capacete aqui, usa o capacete e ele vindo a sofrer o acidente, ó, pela falta de conscientização, talvez pela falta de treinamento, enfim. Então, entendendo as siglas, ó, SESMIT, PPRA e PCMSO. O SESM, né, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, composta pelo NR4, né, que a gente vai ver ali que são o braço direito ou esquerdo, que vocês acharem melhor da proteção e saúde do trabalhador, né, juntamente com a CIPA, né, a gente vai ver que são fundamentais, né, que ambos se, se relacionam, né, ambos se complementam, esses dois órgãos. Da sua formação, da sua composição, pessoal, eles seguem o parâmetro da norma ali, NR4, né, e que fala que para ter o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, a empresa precisa ter mais de 50 colaboradores. Se não tiver 50 colaboradores, né, quem faz a vez da segurança aí é a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, né, que a CIPA ele tem que ter no mínimo 20 colaboradores para fazer a CIPA, né, para ter a composição da CIPA, para ter eleição, né, enfim, para se compor a CIPA. Ah, Franklin, não deu 20 colaboradores, então, por lei, a empresa é obrigada a designar alguém que vá cuidar, vá gerenciar, né, vá se falar em segurança. Normalmente tem a CIPA, normalmente tem a CIPA. Não tendo a CIPA, é designado alguém, né? Não tendo o SESMIT, a CIPA. Tendo os dois, né, é o ideal de ser. Então, empresa com mais de 50 colaboradores, eu vou ter o SESMIT e vou ter a CIPA por consequência, né, que é acima de 20 colaboradores. Formação do SESMIT segue os parâmetros da NR4, né, de sua própria NR, em que eu tenho o Cadastro Nacional de Atividades, né, econômicas da empresa, ao qual ela está cadastrado, né, no governo, o seu PJ ali, seu CNAE, né, a sua empresa. Eu tenho eu tenho ele a sua atividade econômica, enfim, né, e tem o grau de risco relacionado à sua atividade econômica. E através do seu grau de risco, em que eu tenho sua relação econômica aqui denominada, eu tenho a composição do meu SESMIT. Então, vamos, né, lá na NR4, depois recomendo, né, que os senhores deem uma olhada, deem uma estudada nessas NRs, né, principalmente NR4, que vai mostrar a composição do SESMIT ali. Então, eu tenho uma atividade econômica direcionada, eu tenho um grau de risco, né, e vou simplesmente compor meu SESMIT, né, pela diretriz informada da NR4, que é essa NR aqui, né, que é essa tabela, né, que é o anexo 2, ó, em que eu tenho os graus de risco, ó, e tenho o número de funcionários, né, e para cada grau de risco, ia depender do tamanho da empresa por número de funcionários, eu tenho a composição dos meus profissionais, né, do SESMIT, ó. Por exemplo, o grau de risco 2. Então, para o grau de risco 2, né,
uma empresa entre 250, uma empresa entre 500 a 1.000 colaboradores, para o grau de risco 2, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho que ter um técnico de segurança do trabalho. Tem que ter 3 técnicos, se eu não me engano, pessoal. É 3 técnicos, é porque ficou pequeno, né? O técnico também não tinha condição, né? Eu forcei a amizade aqui, mas não tem que ter um técnico mesmo. Seguindo os parâmetros da NR4, pessoal. Então tem que ter um técnico de segurança do trabalho, nesse caso, pelo menos. E aqui tá as observações, né, pertinentes ao grau de risco, né, e o número de colaboradores, né, aí entra ali se é período integral, ou é meio período, né, enfim. Lembrando, pessoal, que a composição do SESMIT é o pessoal, né, especializado na engenharia e segurança do trabalho. Entra ali o médico do trabalho, entra ali o engenheiro do trabalho, entra ali o técnico, entra ali o enfermeiro, enfim. São profissionais mais especializados para se fazer a segurança. Pois, né, conforme eu falei com os senhores, vocês entram na NR4, né, no site do governo lá e olha a NR, né, eu deixei até um link, deixa eu voltar 2 slides aqui, ó, na, na sigla, entendendo? Na sigla, deixei até um link, viu? Vocês podem entrar e baixar a NR e dar uma olhada nas suas nuances, nos seus pormenores ali, né, ver com mais refinamento, né, de que se trata a NR, os objetivos, enfim. Bom, relações do SESMIT, ó, conforme a gente falou, que estão intimamente ligados, o SESMIT e a CIPA, né? Que assim, ambos têm que ter essa boa relação para se fazer segurança, né? Segurança e saúde no ambiente de trabalho, enfim. Então, a Mochila traz para a gente, né? E fala um pouco dessa relação, né? Da CIPA e o SESMIT. O SESMIT, a CIPA, né? Também, né? Ambas colaboram, né, na análise da causa de acidentes e doenças ocupacionais. Aqui ainda fala da relação, pessoal, né? Da boa relação que se tem que ter o SESMIT e a CIPA. PPRA, né? A gente vai ver como é que ela, né? O PPRA, antes da atualização de 2021 para o atual PGR. Então, vamos ver como é que eram suas diretrizes ali, né? Os riscos que eles se ocupavam ali, que a gente comentou. Físico, químico e biológico. Bom, os riscos físicos, ó, ruído, vibrações, né, umidade, enfim. Ah, então, esse programa de prevenção de risco e ambiente, né, era voltado basicamente para esses 3 tipos de risco. Biológicos, vírus, bacilos, bactérias, enfim. A PRA ressalta que a PRA engloba 4 pontos distintos que são a base de suas ações, ó. Sendo antecipação de riscos, reconhecimento dos riscos, avaliação dos riscos e controle dos riscos. E ainda vale, pessoal, isso vale para o PGR também. O que acontece é que o PGR, né, ele se abrangeu, né, ficou uma coisa mais dinâmica em pensar em risco, né, em pensar em doença ocupacional, organizacional, né, se abrangeu, principalmente depois de aumentar os riscos ali ergonômico e de acidente. Então, ele dá definições, né, de cada diretriz aqui, antecipação de riscos, compreendida como conjunto de medidas, enfim, pessoal, não vou ler, né, justamente para vocês depois terem um prazer de ler. Mas dica que eu dou de antemão, estuda pela apostila e estuda pelos slides. Por quê? Os slides eu sempre busco, né, e coloco atualizações. Então, primem por olhar os dois, mas não esqueçam, né, de deixar de estudar pelos slides também, que é o caso, né, que eu comentei com você do PGR, que não está na apostila. Ah, reconhecimento dos riscos, ó. Então, ele dá diretriz também, né, mostra o reconhecimento dos riscos. Ele dá um exemplo aqui da análise preliminar de risco, né? Cada empresa tem sua análise preliminar de risco. O que é a análise preliminar de risco, Frank? Eu que estou vendo a primeira vez essa matéria.
A análise preliminar de risco nada mais do que um pensar, né, um checklist, ou cada empresa tem seu modelo, né, nesse caso trouxe para a gente um modelo de tabela, um checklist, é o pensar da atividade antes de executar a atividade, é o que a gente chama de visão 360. Eu vou para cá para executar determinada atividade, né, de maneira que eu tenho um formulário, eu tenho um checklist ali, e antes de eu executar a determinada atividade, eu olhar toda a minha volta ali, realmente na visão 360, né, do ambiente que eu tô laborando ali, e ver os riscos que tem ali, né, que podem me afetar direto ou indiretamente. Então, eu já me antecipar os riscos, né, já eu evitar os riscos, já eu tomar medidas de controle inerentes àquele risco ali, às vezes, né. Então, através da minha análise preliminar de risco, eu consigo evitar muitos acidentes. Então, é isso. Cada empresa tem seu modelo de análise preliminar de risco, né, tem seu checklist, né, tem sua diretriz de como fazer isso. Mas, definição é isso, pessoal. Eu fazer uma análise, né, antes de eu efetivamente executar a minha atividade. PGR, conforme eu comentei, ó, Programa de Gerenciamento de Risco, né, antigo PPRA, vamos ver um pouco, né, das diferenças, das nuances, ó. Então, ele foi substituído, né, a partir de janeiro de 2022, né, gerenciamento de risco, né, estabelece procedimentos mais amplos, conforme a gente comentou, no gerenciamento de risco no ambiente de trabalho, ó. Eles visam identificar os perigos, avaliar os riscos, né, implementar medidas de controle, indo além do PPRA, que era tão somente nos riscos ambientais, ou físicos, químicos e biológicos. O PGR tem uma abordagem mais integrada, né, abrangendo também aspectos de segurança e saúde no trabalho de forma geral, pessoal. E é mais abrangente, é mais integrando, né, do que o PPRA, conforme, né, a gente está vendo aqui. Assim, enquanto o PPRA era mais específico em relação aos agentes ambientais, o PGR contempla uma visão de risco mais global, com foco em todas as condições e práticas que possam impactar a saúde e segurança dos trabalhadores. Avaliação dos riscos. Ó. A gente tem dois aqui, ó, quantitativo e qualitativo. Qualitativa, né, em relação à qualidade, né, que é assim a maneira até correta, né? Estou vendo a qualidade em que eu estou exposto ao risco, que me influencia, né? E quantitativo. Então, quando é em função de quantidade, a apostila traz essa melhor forma, né? Essa melhor diretriz para aplicar, né? Essa avaliação de risco, né? Então, ela fala aqui, ó, faça necessária a comprovação de controle de exposição ou de inexistência do risco, ou seja, eu tenho que ter realmente, o estudo tem que ter o fato comprovatório, né, do que aquela quantidade de riscos ali está sob controle. Controle de riscos, ó, ainda sob controle. Logo ao término da identificação do risco, né, inicia-se a implantação de medidas de controle, considerando com prioridade os controles na fonte e na trajetória. Por quê? Na fonte, por óbvio, né, pessoal? A gente tem um risco que o colaborador é exposto ali, qual a periculosidade que aquele risco me gera, né? Qual que é a fonte ali, né? Quão perigoso é aquela atividade. E na trajetória, né, possíveis desdobramentos, né, enquanto ele está exercendo aquela atividade, né? Então, o que pode dar errado, né? Vamos fazer o estudo, vamos fazer um mapeamento daquilo ali. Então, é nesse sentido. O passo seguinte é descrito como uma estratégia para a implementação dos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores. Porém, preciso frisar que, né, os EPIs devem ser usados somente em serviços de curta duração, né, em situações de emergência, quando não for possível instalar um equipamento de proteção individual, coletiva, quando estiver sendo fabricado com equipamento de proteção coletiva, né, é preciso o controle médico, saúde ocupacional, né, enfim, o que a gente comentou, né, do crivo da entrega do EPI, né, que é a pirâmide que a gente tem que enxergar. Eliminar o problema, substituir o problema, medidas de engenharia, medidas administrativas e, por último, o EPI, né? E antes de entregar o EPI, né, tem que se fazer a análise, né? É o EPI ou EPC? Tem como eu implementar a solução para todo mundo, ser coletivo ou não? Ou vou ter que entregar o EPI? Então, é por aí, pessoal. Nexo causal, que até a gente comentou no caso da cabeleireira. Então, nesse caso aqui, atividade realizada versus agente agressivo. Então, Campos traz
ele dá uma definição, ele dá uma diretriz quanto a isso. Ó. O controle é efetuado por meio de treinamentos dos colaboradores, a fim de que conheçam os riscos e as diversas maneiras de evitar exposições desnecessárias. Ó. Inicia os controles sempre que os limites de tolerância da norma regulamentadora NR15, que a gente já falou, né, e da Associação de Higienistas Americanos, né, e diga-se de passagem, pessoal, que é o seguinte, quando a gente não tem parâmetro em norma brasileira, deve-se buscar normas internacionais, né, para sanar, né, para evitar o acidente, enfim, com medidas de controle. Então, não tendo base na legislação brasileira, devo buscar na legislação internacional. Assim como também quando os limites estabelecidos em negociação coletiva forem ultrapassados. Então, aqui a apostila traz só para a gente ter a noção da atividade realizada, né, versus agente agressivo, assim, no quesito de usar a legislação própria brasileira ou quando não tiver, buscar a legislação internacional. Estrutura de desenvolvimento do PPRA, né, que é o atual PGR, a gente vai ver que tem mudanças, né, a gente está falando do PPRA também aqui agora, então devem ser envolvidos, ó, planejamento, avaliação ambiental geral, né, avaliações ambientais parciais, treinamentos, enfim, a gente vai ver que o PGR engloba tudo isso e mais tantas outras coisas. A gente vai mostrar uma tabela aqui, né, porque fica bem claro isso, a comparação quando é o PPRA e quando é o PGR. Então, dá um exemplo de cronograma, né, de controle, de estrutura, aliás, né, falei equivocadamente aqui. Bom, estrutura de desenvolvimento do PGR, ó, antigo PPRA, agora vamos de PGR. Ó. A diferença entre o PPRA e o PGR está principalmente na estrutura, que a gente falou. Abrangente no objetivo determinado pela legislação mais recente. Ó. Então, PPRA, né? NR9. O objetivo era controlar os riscos ambientais, basicamente, físico, químico e biológico. E tinha determinada estrutura. Não vou lê-las, depois para vocês lerem, né? Vocês vão ver que tem diferença. O foco nos riscos ambientais, ó. Documento, relatório técnico, enfim, né, responsabilidade do SESMIT, enfim. Enquanto o PGR, ó, já muda o objetivo, gerenciar todos os riscos, ó, físico, químico, biológico, ergonômico e acidentes. Ó. Estrutura, vocês veem que também tem suas nuances, tem sua diferença. O foco, como já muda, não é só nos riscos ambientais, ó, mas todos os riscos, ó, mais amplo, englobando todos os riscos ocupacionais e organizacionais. Também tem a sua documentação, tem sua responsabilidade, ó, pode envolver diversas áreas e profissionais, com maior integração e gestão empresarial. Que a gente falou, o cuidado ativo, né? Não é tão somente o SESMIT, conforme o PPRA que era responsável. Hoje são todos responsáveis pela segurança e saúde do trabalhador. Os carros-chefes ali, claro, né, SESMIT e CIPA, mas se a gente não pensar num cuidado ativo ali, que a gente comentou, eu cuido de você e você cuida de mim, a coisa não funciona, não vai. Então, responsabilidade, né, passa a todos, né, desde o que a gente chama do Gemba, do chão de fábrica ali de produção, né, do meu meio de serviço ou produção, até a alta gerência da empresa, né, do CEO da vida, enfim. Então, todos devem se pensar em fazer segurança do trabalho, né? Basicamente, saúde e segurança do trabalho. Legislação, né? Então, legislação associada também. E aqui o que a gente comentou, né? As principais diferenças, né? Quando é PPRA e quando é o PGR, né? Os seus aspectos, né? Então, vocês leiam também, né? E tirem, como diz, a conclusão de vocês, ver que melhorou isso aí, esse quesito aí. PCMSO, né? NR7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vamos comentar um pouquinho também a respeito. Obrigatoriedade de elaboração e implementação do PCMSO por parte de todos os empregadores, né, e organizações que admitem trabalhadores como empregados com o objetivo de promover e prevenir a saúde em conjunto com seus colaboradores, né? Já entra ali os programas médicos ali, né? Que é a parte de exame, né? Aquela parte mais burocrática, para se manter a saúde propriamente dita do colaborador, né? São os exames de fato. Normalmente é preciso emitir relatórios, né? Que apresente todas as ações de saúde, ó.
Aí a gente vê ali, né, o Campos Oliveira, né, define ali para a gente, né, mostra para a gente ali, né, discriminando o seguinte: os setores da organização, a quantidade de exames médicos, a natureza dos exames médicos, enfim, ele dá diretriz para a gente, o que deve vir, né, basicamente, no PCMSO, né, no relatório. A apostila traz um exemplo para a gente também. Ó. O relatório será apresentado e discutido em reunião da CIPA. Aí ele dá essa diretriz para a gente também, no NR7, ó, quadro 3, ó. Responsável, assinatura, enfim. Depois, conforme a gente já comentou, vocês olhem as NRs que a gente já falou até agora, né? Que foi a NR ali 9, né? PGR, NR7 PCMSO, né? Para vocês verem, né, as NRs, suas nuances, né? Lembrando que uma NR, pessoal, conversa com a outra, né? E ela tem essa, como diz, ela tem esse cuidado, né, de uma NR não passar por cima da outra, justamente para ter maior resolução, né, em relação à segurança e saúde do trabalho, né? Maior resolução que eu digo no seguinte de maior integração, né, entre uma NR e a outra, né? Elas conversam entre si. Importante, ó. Puxa, traz para a gente. O NR7 aplica-se, o NR7 especifica que o PCMSO deverá ser em relação aos agravos da saúde relacionados ao trabalho, em caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico. Então, o postilha traz e dá essa diretriz para a gente, né? Especificamente no NR7 é o PCMSO. De maneira que, né, um quadro esquemático aqui, um fluxograma, basicamente, ó, que eu tenho meu PCMSO, né? Programa de saúde e prevenção de doenças. A promoção à saúde, né? Visando a promoção da saúde, utiliza mais frequência as seguintes técnicas: exibição de filmes de cunho educativo, reuniões de grupos de tipo, de perguntando ao médico, perguntação médico, né? Distribuição de folders, enfim, são maneiras de trazer o colaborador para pensar, né, no pensamento, para pensar, né, com relação à saúde. Isso a gente vê muito, pessoal, na Semana Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho, na CIPA, né, em que essa ocorrência, né, em que esse PSMSO, ou seja, em que esse programa é mais ativo, né, a gente vê mais na Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, né, no dia a dia a gente vê também, né, com as suas ginásticas laborais, enfim, né, são diretrizes, assim, que se aliam a esse programa, né, para desenvolver o bem-estar e a saúde do colaborador. Enfim, mudanças de função, sempre que os riscos forem diferentes daqueles inerentes à função, né, anterior, por óbvio, né, mudei a função, né, mudei o exame, né, então não faz sentido eu não ter um exame para determinada função, né, sendo que eu vou ter que mudar de função, enfim, eu estou desempenhando outra atividade, até porque o risco é diferente. Dimensional, no momento da saída do funcionário da empresa, né, enfim, tem que se fazer o exame, enfim. É a gestão, pessoal, do controle médico. Verificações de segurança. Agora, a CIPA traz diretriz, né, dos tipos de verificações de segurança. Então, vamos falar um pouquinho delas, ó. As verificações regulares, né, realizadas pela CIPA, são para identificar e controlar. Então, traz diretrizes dessas verificações, né, que são diferentes. As inspeções buscam garantir a segurança dos trabalhadores, né? Essas são regulares. Com foco no seguinte, ó, os postos de trabalho, nas condições ambientais, das proteções contra incêndio, enfim. Classificam-se em verificações internas, oficiais e especiais. Seguranças no trabalho ainda, né? Verificações internas, ó. As verificações internas são subdivididas em gerais, parciais, periódicas e por denúncia. Verificações gerais, ó. Sua realização deve ser efetuada em todos os setores da organização, anualmente, no mínimo. Então, a gente vê que são tipos de verificações diferentes. Ó. Não vou ler tudo, pessoal, depois vocês leiam para vocês verem a nuance das verificações. Segurança do trabalho. Ó,
verificações parciais, ó. É a lista de verificações parciais em setores que são previamente escolhidos, ó. Escolher aleatório, enquanto é verificação parcial, ó, que são sempre as mais comuns. E as periódicas, ó. Quando o objetivo é manter certa regularidade, né? Quando o técnico de segurança vai muito na área, ele sabe da ocupação, né? Sabe da atividade que está sendo desempenhada ali, mas está lá justamente para garantir e dar esse suporte, né? Com relação à saúde e segurança. Falar, eu estou aqui, que precisar de mim, né? Então, eu estou aqui acompanhando a atividade. Estão ligados ao acompanhamento das medidas de controle de risco, mais frequentes em setores de produção e manutenção. É o tipo de verificação periódica. Então é isso, pessoal, né? Acho que a gente fechou o ciclo aí do primeiro encontro, né? Da primeira aula aí, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Dúvidas, sugestões, né? Falem comigo, precisar, estou aqui para ajudar vocês, né? E peço de antemão que vocês estudem, né? Vejam o material e fazem o paralelo que eu falei com vocês, a apostila e os slides, porque muitas vezes nos slides eu resumo algumas coisas, né? Mas a essência ali é a mesma, ela está ali na apostila. Então, peço que vocês tenham esse cuidado, né? Estudo a apostila, estudo os slides. Né? E agradeço vocês por a paciência de ter me ouvido aí. E no mais, boa noite, muito obrigado. Júlia, boa noite, Júlia, boa noite, Michele. Um abraço, bom final de semana.